Shabbat Shalom, então, a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a paraxá de número 48 já. Estamos caminhando para o final do ciclo de estudos da Torá, chamado também, conhecido como Pentateuco. Hoje é a paraxá de número 48, que se chama Shoftim, Juízes. Nós temos um livro na Bíblia com esse nome também, Sefer Shoftim, o livro dos Juízes, né? Essa paraxá, ela corresponde a Deuteronômio, Devarim 16, 18, e vai até o capítulo 21, versículo 9. Como todas as porções, essa paraxá ela vai tratar de vários assuntos, né? E assuntos profundos, que o presbítero Brendel nos abençoou com o maná diário, nos enviando um maná diário dessa porção. Essa porção, ela começa com o Senhor designando juízes, e por isso que ela chama Shoftim. Diz assim, Deuteronômio 16, 18. Designem juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Então, a paraxá começa com o Eterno designando. Designem Shoftim e Shoterim, juízes e oficiais, dependendo da versão. A minha versão traz a palavra oficiais, outras versões da Bíblia trazem a palavra guarda, outras versões trazem já a palavra policial. Então, aqui já resolve uma problemática que muitos segmentos religiosos, sejam eles cristãos ou não, têm dificuldade. Principalmente com a questão de policiais. Existem denominações que não aceitam nem juízes, nem policiais. Outras não aceitam, aceitam até policiais como membros, mas não aceitam que eles sejam líderes, pastores, porque exercem a função de policial. Então, esse texto, só o entendimento desse texto já traz clareza. O Eterno está dizendo a Moisés, e Moisés dizendo ao povo: designem juízes e oficiais para todos os seus portões. Porque na saída das cidades, nos portões, que eram julgadas as causas do povo. Então, a gente vai ver essa imagem até em Provérbios 31, né, que nós lemos para as nossas esposas todo Shabat, né, que a mulher sábia, ela eleva tanto o seu marido que ele vai ser conhecido nos portões da cidade, ou seja, ele vai ocupar até cargo de juiz, porque a mulher sábia, ela eleva, ela edifica, e a Bíblia diz que a tola faz o quê? Arruína com a vida da pessoa, né? A tola derruba com as suas próprias mãos o seu lar, a sua família, a sua história, o seu legado, a sua descendência. Mas, enfim, só o entendimento desse texto aqui já traria muito clareza para o mundo cristão, que tem dificuldade de entender e de receber policiais,
porque eles não entendem que o policial, na sua função de aquele que guarda a vida das pessoas, aquele que inibe o crime, as crueldades, aquele que faz cumprir a lei no exercício da sua função, às vezes ele, para poupar a própria vida, ele tem que matar. Em defesa da sua própria vida, ele tem que matar. Então, isso é escandaloso para boa parte do cristianismo, que não sabe lidar com a morte na questão da execução da justiça, que é um dos temas dessa paraxá, justiça. Sedeque, justiça. Então, essa paraxá é muito profunda. Essa paraxá, ela tem uma profecia messiânica tremenda no capítulo 18. É uma das porções, é um dos textos mais profundos sobre o Messias, tá? Está em Deuteronômio 18, 15, a partir do 15, diz assim: Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele. Pois quando estavam reunidos no Horeb, e aqui é a palavra kahal, igreja, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixe ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem nos permita ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Então, essa aqui é uma profecia messiânica tremenda. E quando você lê os evangelhos, quando Jesus e Yeshua faziam um milagre muito extraordinário, por exemplo, a ressurreição de um morto, o da viúva de Naim, as pessoas ficaram maravilhadas, falaram: não é esse o profeta? Dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia, traz até o P, a letra P do profeta em maiúsculo, porque não é um profeta qualquer, é o profeta. Mas qual profeta? Esse aqui, de Deuteronômio 18. O profeta que Deus falou: vou levantar um profeta semelhante a Moisés, e quem não ouvir ele, aí não tem jeito. Vai ter que prestar contas de si mesmo a mim, como nós concluímos aqui o versículo. Essa paraxá, ela vai falar sobre as guerras, quando o povo de Israel saísse à batalha, e ela termina sobre o capítulo 21 com o sacrifício da novilha, quando não se descobria quem assassinou uma pessoa. Isso aqui é fantástico, fantástico mesmo. Os líderes da cidade e das cidades circunvizinhas tinham que reunir e fazer essa cerimônia de levar uma novilha perto de um riacho para sacrificar, pedindo perdão por aquela vida que foi assassinada. E o presbítero Brendel, de novo, nos trouxe luz no seu maná diário, comentando essa parte, falando: hoje em dia, você vê aí pessoas jogadas pelo meio da rua, na sarjeta,
nos bueiros, dormindo no frio, ao relento, morrendo de frio, de hipotermia, porque não tem cobertor, não tem um local para ficar, principalmente nas grandes metrópoles, nas cidades grandes. Então, o Eterno, ao instituir essa lei, é uma lei muito social, e hoje mostra também o valor que uma vida tem aos olhos de Deus. Uma vida é muito preciosa aos olhos de Deus, e veja, envolve toda uma liderança. Já pensou cada assassinato não descoberto, prefeitos, vereadores tivesse que reunir e fazer uma cerimônia pedindo perdão a Deus por aquela pessoa que foi assassinada? Por quê? Porque nós falhamos em todos os sentidos, falhamos na educação, falhamos na área social, falhamos nos juízes, falhamos em não deixar clara as leis. Então, essa paraxá vai falar de justiça social, essa porção é tremenda. Mas, hoje eu escolhi um outro tema para nós estudarmos hoje, que é: Deus instituiu a pena de morte? Essa é uma pergunta que nós temos que responder hoje. Deus instituiu a pena de morte? Como é que funciona isso? Então, nós vamos trabalhar em cima desse tema. E esse tema pega no capítulo 17. Vamos ler Deuteronômio 17, a partir do versículo 2. Deuteronômio 17, a partir do versículo 2. Até o versículo 13, nós vamos tratar desse assunto de morte, né? Então, Deus instituiu a pena de morte? Já vamos responder: sim, ele instituiu a pena de morte. A pena de morte está na Bíblia. Só que você deve anotar isso aí na sua agenda, no seu caderno. A pena de morte na Bíblia é um inibidor preventivo e não um castigo reparador. Repetindo, a pena de morte na Bíblia é um inibidor preventivo e não um castigo reparador. O que significa isso? Quando uma pessoa visse alguém sofrendo a pena máxima, que é de ser morta por causa de um pecado, de um crime gravíssimo, isso é para prevenir e inibir os outros. Nossa, se eu fizer isso também, eu vou ter o mesmo fim que aquela pessoa. Então, a ideia é: olha só, esse crime, esse pecado é tão grave que olha o que aconteceu. Olha o que nós vamos ter que fazer com essa pessoa. Porque é grave o que ela fez. Então, a pena de morte na Bíblia é para inibir, é para prevenir que isso não aconteça novamente. E não um castigo reparador no sentido: ah, não, ele matou, ele também vai morrer. Não é nesse sentido. Não é como muitas pessoas entendem errado o versículo: olho por olho e dente por dente, morte por morte. Não,
Não, não, não. Não era um castigo reparador, não. Ele matou fulano, então a família de ciclano vai lá e mata ele também, porque é morte por morte. Não. A pena de morte na Bíblia é um inibidor preventivo. É para que aquilo não aconteça novamente. Eu vou dar um exemplo muito grosseiro, porque não é isso que é proposto na Bíblia. Não foi isso que é proposto por Deus. Existem países hoje, aí nós vamos falar da atualidade, que quando uma pessoa rouba, é cortada a mão dela. Porque ela roubou. Pega esse país e compara com os outros países. Aonde você acha que o número é maior? Por quê? Isso inibe. Fala, opa, se eu roubar e eu for pego, a minha mãozinha vai ser cortada. Então, nós temos que executar a justiça, mas ela tem que ser imparcial. Igual começa a nossa paraxá, falando que não pode demonstrar favoritismo, nem porque a pessoa é rica, por ela ser rica, eu vou favorecer ela, nem por ela ser pobre, não, coitadinha, ela é vítima da sociedade, eu vou favorecer o pobre, não. Ela não pode possuir favoritismo. Não pode aceitar suborno, né? Pois o presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Então, isso é muito importante. Então, é um inibidor. Eu vou dar um outro exemplo moderno, atual, que nós estamos vivenciando hoje, que é o quê? El Salvador. O que está acontecendo no país chamado El Salvador? O que aconteceu quando o presidente de El Salvador assumiu? Ele construiu um mega presídio, né? E ele prendeu 1% da população. Salvo engano, acho que dá 85 mil pessoas. Prendeu os criminosos, tudo. Varreu. El Salvador era o segundo país com maior número de homicídios, de morte. Morria pessoas por segundos, minutos. Perde só para a Venezuela. Hoje, El Salvador tem dias, agora eu não me recordo, para uma pessoa ser morta. O nível de assassinato despencou. El Salvador é considerado o país mais seguro do mundo hoje. E desbancou países da Europa, países de primeiro mundo. Simplesmente porque fez o quê? O que a Torá está ordenando. Exerça a justiça. Sabe qual que é o nível de aceitação do presidente de El Salvador? 90%. 90% gosta do governo dele. 1% não gosta porque está preso. E os outros 9% que são parentes das vítimas. Até o comentarista dos números riu e falou, e os outros 9% são parentes. São aqueles que gostam da desordem. São aqueles que lucram com o crime, que lucram com a tragédia. O que ele fez? Simplesmente colocou dentro da prisão máxima, aqueles que precisavam estar lá mesmo, porque não seguem as leis, as normas. Gente, nós estamos vendo nos nossos dias algo que a Torá falou há 3.500 anos atrás. Ponto. Então é um exemplo aí atualíssimo. Depois pesquisem, leiam e vejam. Então vamos falar sobre a pena de morte. Nós já falamos que Deus foi quem instituiu a pena de morte.
Hoje, é só alguns países que ainda possuem, né, a pena de morte. Em Israel, existe, mas a época áurea foi quando havia o Sinédrio, o Sanhedrim, formado por 71 juízes em Jerusalém, e que julgavam essas causas máximas de pena de morte. Hoje não existe o templo, não existe o Sinédrio como era na época bíblica. Então, hoje é totalmente diferente dos tempos bíblicos. Um detalhe importantíssimo, um detalhe muito importante que você precisa notar. A pena de morte, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar só 3 vezes ela sendo aplicada. Da forma correta, tá, irmãos? Por que eu estou frisando isso? No Tanar, no chamado Antigo Testamento, você vai encontrar só 3 vezes a pena de morte sendo aplicada. No Novo Testamento, você vai ver 2 mortes que são totalmente contrárias a aquilo que nós vamos estudar aqui hoje, que foi a morte de Jesus. Quem executou a morte foi o Império Romano, mas a forma como foi conduzida o julgamento dele foi totalmente fora dos padrões, testemunhas falsas, forjadas, né? Ele foi preso à noite, às escondidas, ele foi julgado à noite, às escondidas. Então, foi algo totalmente fora dos padrões bíblicos, não foi legítimo. E outro foi o caso também de Estevão, né? Lá em Atos dos Apóstolos. Mas, no chamado Antigo Testamento, na Tanar, nós encontramos 3 penas de morte sendo aplicadas. Detalhe, quem conduz as 3 penas de morte foi o próprio Deus. Primeiro caso, Levítico 15. Ver se eu anotei certo. Não. Não. É Levítico 24. É o segundo caso, que é o capítulo 15. Levítico 24. Levítico 24, 10. Levítico 24, 10 diz assim: houve um homem, filho de uma mulher de Israel e de um pai egípcio. Olha só, aqui nós já temos um alerta aqui. Ele saiu do meio do acampamento de Israel, e este filho de uma mulher de Israel brigou no campo com um homem de Israel. E durante a briga, o filho de uma mulher de Israel amaldiçoou o nome Yud-Re-Vav-Re. Amaldiçoou o tetagrama, o nome sagrado de Deus.
Por isso, ele foi levado a Moisés. O nome de sua mãe era Shilomit, a filha de Dibre, da tribo de Dan. Puseram-no sob guarda até Adonai lhes dizer o que fazer. Então não foi pegando o camarada e matando ele, não. Pegaram ele, prenderam ele e deixaram ele sob guarda para ver o que o Eterno ia determinar que fizesse com ele. Versículo 13. Adonai disse a Moshe: levem o homem que amaldiçoou para fora do acampamento. Todos os que ouviram, perceba, todos os que ouviram, ou seja, colocarão as mãos sobre a cabeça dele e toda a comunidade o apedrejará. Então foram pessoas que viram ele cometer o crime, que ouviram ele, não só uma, várias. Fale ao povo de Israel: quem amaldiçoar seu Deus suportará as consequências do seu pecado. E quem blasfemar o nome de Adonai será executado. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo. O estrangeiro, bem como o natural da terra, serão executados se blasfemarem o nome. Então, nós estamos tendo aqui um caso de blasfêmia. A pessoa conscientemente blasfemou o nome sagrado de Deus, e o próprio Deus falou: olha, para esse tipo de pecado, pecado de blasfêmia, da forma como foi, aí é pena de morte. Então o próprio Deus executou a pena de morte aqui. Isso aqui, nós teríamos que, como o pastor Wagner sonha e quer, isso aqui nós tínhamos que ficar o Shabat inteiro só discorrendo sobre esses casos aqui, porque não é tão simples. Nós tínhamos que pegar caso por caso aqui e trazer à tona, porque tem muitos detalhes aqui. Não é que o Eterno é carrasco e tal, não. Tem vários detalhes aqui que, pelo tempo, não vai dar para a gente aprofundar. Vamos para o segundo caso de pena de morte, que está em Números 15. Números 15, versículo 32. Números 15, 32. Números 15 vai tratar sobre pecados conscientes e pecados inconscientes. Pecados involuntários e pecados propositais, voluntários, que a pessoa quer fazer. Esse aqui é um caso dele. O Eterno, através de Moisés, acabou de ensinar que o Shabat era um dia sagrado, que ele deveria ser santificado. O camarada vai lá e faz o quê? Profana, de propósito, diante do Eterno, diante de Moisés, diante de todo o povo. Olha só o que diz, Números 15, 32. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles encontraram um homem que juntava lenha no Shabat. Olha só. Acabou de ensinar sobre o Shabat, o que o cara está fazendo? Banhando lenha no Shabat. Isso aqui ele está profanando no mandamento. Quem o encontrou juntando lenha levou a Moshe e a Aharon e toda a congregação. De novo, eles o mantiveram sob custódia, pois não se decidiram o que fazer com ele. Tá vendo? De novo, ele ficar separado, falou: Eterno, como é que nós vamos resolver esse caso dele? Então, Adonai disse a Moshe: esse homem deve ser executado. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo até a morte fora do acampamento. Assim,
toda a comunidade o levou para fora do acampamento e lançou pedras nele até que morresse, como Adonai ordenara a Moshe. Então, a segunda pena de morte que nós estamos tendo na Bíblia foi o próprio Eterno, de novo, que falou: olha, esse tipo de pecado, na proporção que foi, como foi, pena de morte. Terceiro caso, nós temos Juízes. Perdão, Juízes não, irmãos, é Josué. Juízes, Josué 7. Josué 7. Que é o famoso pecado de Acã, né? O Eterno havia falado: olha, vocês nada que foi consagrado a ídolos desse povo. E aí, Josué capítulo 7, versículo 10, nós lemos o seguinte: Adonai disse a Yehoshua: levante-se, porque você está com o rosto em terra. Israel pecou, sim, eles violaram o meu mandamento, o qual eu tinha ordenado. Tomaram aquilo que era para ser separado e destruído. Eles roubaram isso, mentiram sobre isso. Eles roubaram isso, mentiram sobre isso e colocaram isso entre as próprias coisas. É por isso que o povo de Israel não pode vencer seus inimigos. Eles têm fugido de seus inimigos por estarem debaixo de maldição. Eu não serei mais com vocês, a não ser que destruam as coisas que eram para ser destruídas. Então, levante-se, consagre o povo e diga: purifiquem-se em preparação para amanhã, pois eis aqui o que Adonai, rei de Israel, diz: Israel, vocês trazem escondidas coisas que devem ser destruídas. Por isso, não serão capazes de prevalecer diante de seus inimigos, até que removam dentre vocês as coisas que deveriam ter sido destruídas. Todavia, amanhã vocês devem sair, uma tribo de cada vez. A tribo que Adonai escolher deve permanecer. Uma casa de cada vez, e a casa que Adonai escolher deve permanecer. Uma pessoa de cada vez. Aquele que for pego com as coisas separadas para serem destruídas em seu poder, deve ser queimado até virar cinzas. Ele tudo quanto possuir, pois violou o mandamento de Adonai e cometeu um fato vergonhoso em Israel. E aí, aqui está determinado o que deveria acontecer. No finalzinho aqui nós temos, versículo 24, aconteceu conforme Adonai disse, e Yehoshua juntou com todo o povo de Israel, levou Acã, o filho de Zerá, para o vale de Acror, com a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seu rebanho, suas mulas, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha. E Yehoshua lhe falou: por que você trouxe tantos problemas sobre nós? Hoje Adonai trará problemas sobre você. Então todo o Israel o apedrejou até a morte, eles o queimaram até que se tornassem cinzas e o apedrejaram. Sobre eles foi empilhada uma grande quantidade de pedras, a qual está lá até os dias de hoje. Finalmente Adonai se voltou de sua grande ira, e é por isso que o lugar é chamado Vale de Acró, problema, até os dias de hoje. Então, são situações que profanam o nome do Eterno. Então, os únicos casos, de fato, que nós temos de
pena de morte, na Tanar, no chamado Antigo Testamento, foi o próprio Deus que ordenou. Foi o próprio Deus que mandou que fosse executado. Então, não é algo tão simples. E um ponto muito importante da pena de morte, que muitas pessoas criam um preconceito ignorante por não procurar conhecer a cultura judaica, o contexto histórico da época, é achar que pegou a pessoa ali profanando o Shabat, pegou a pessoa cometendo idolatria, pegou a pessoa adulterando, apedrejar e acabou. Não, você não encontra na Bíblia sendo executada essa penalidade máxima. Às vezes que nós encontramos, nós vemos que foi o próprio Eterno que mandou que fosse executado da forma que foi. Fato é que nós deveríamos aprofundar cada caso ali para a gente entender por que o Eterno levou a penalidade máxima sobre essas pessoas. Uma coisa é fato, foi blasfêmia, foi insultar o que o Eterno mandou, foi algo muito grave que essas pessoas fizeram. Então vamos para a pena de morte. Vamos analisar Deuteronômio 17, 2 a 13 agora. Deuteronômio 17 diz assim: se for encontrado entre vocês, dentro de seus portões, de qualquer cidade, dados por Adonai, seu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai, seu Deus, considera iníquo, o que é? A transgressão de sua aliança, versículo 3, mediante o ato de servir e adorar outros deuses, o sol, a lua ou qualquer coisa existente no céu, algo que tenho proibido. Primeiro ponto, para que a pena de morte pudesse ser executada, mediante o ato. Como é que está o versículo 3 na Bíblia de vocês? Deuteronômio 17, 3. Como é que está aí? Que tenha ele servido a outros deuses, adorando a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro dos exércitos dos céus. Então, lê de novo para mim. Que tenha ido a servido às outras. Tá, só que tenha ido. Na minha Bíblia traz uma informação importante, mediante o ato. Ou seja, a pessoa tinha que ser pega, que nós chamamos hoje em flagrante. Primeiro ponto, para a pessoa ser condenada à pena de morte, ela tinha que ser pega em flagrante, cometendo um ato. Primeiro ponto. Vamos lá. Pegou a pessoa. E isso for contado a vocês. Vocês quem? Os juízes. Aqueles que julgam. Ou, se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. E, se for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel. Então, versículo 4, nós temos um segundo detalhe. Investiguem o assunto com atenção. Como é que está na sua versão aí, Wesley? É isso que for denunciar, eu virei, então inquirirás. Inquirirás. Então, você tem que inquirir.
Você tem que investigar. Você tem que montar uma CPI. Você tem que interrogar. Você tem que ir atrás de testemunhas. Você tem que investigar o assunto de forma profunda. Então não é igual a mentalidade cristã acha. Ah, pegou ali no ato, já vão juntar pedra e joga pedra na cabeça da mulher. Que isso? Que barbárie é essa? Que loucura! Que ignorância, que falta de conhecimento. Não era assim que as coisas funcionavam, não. Primeiro, tinha que ser pego em flagrante, no ato. Segundo, mesmo pegando em flagrante, tinha que ser investigado o caso. De forma profunda, tinha que inquirir, tinha que entender a situação. O que levou de fato a pessoa a cometer o crime? Ela foi coibida? Ou ela agiu a seu bel prazer? Tudo isso tinha que ser levantado à tona. Tinha que ser inquirido, tinha que ser investigado. Tinha que ser montado uma CPI ali. Não é assim. Então, segundo ponto importante. Vamos lá. Leve um homem ou uma mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedrejem esse homem ou essa mulher até a morte. Detalhe, versículo 6. A sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma pessoa apenas. Ok? Terceiro ponto importante. Tinha que existir 2 ou 3 testemunhas. Eles sempre procuravam 3. E se o testemunho de uma fosse diferente das outras 2, o caso já era anulado. Já não era pena de morte mais. Ok? 3 testemunhas. Das 3 testemunhas, que eram testemunhas oculares, tá? As testemunhas tinham que ter presenciado o fato. Detalhe pequeno. E se uma divergir das outras, pronto, já está anulado. Pena de morte não vai ser. Vai ser aplicada uma outra penalidade, mas pena de morte não pode ser aplicada aqui. Ou o caso seria anulado, ou a sentença seria mudada. Um detalhe que a Torá escrita, a lei escrita, ela não traz, mas que a Torá oral, que depois virou livro, chamado Talmud, está lá Mishnah, Guemará, traz que a Bíblia não entra em detalhe. O que é? As testemunhas tinham que ser kasher, tinham que ser legítimas. O que é isso? Não poderiam ser parentes dos envolvidos. Já começou a filtrar mais. Não poderia ter razões que poderiam desqualificar, como a personalidade da pessoa. Quem que era a pessoa? Era qualquer testemunha também. Se a pessoa que visse fosse parente, não. Se a pessoa que visse, ela era de personalidade duvidosa, não. A ocupação dela, qual que é a profissão dela? Não é caché, não pode. Então tinha que ser uma pessoa idônea para testemunhar também. Não pode, não. Detalhe, não poderia ser qualquer tipo de testemunha também. Outro detalhe. As testemunhas teriam que ter advertido. E aqui traz um detalhe interessante: 4 segundos antes do crime.
Então as testemunhas tinham que falar para a pessoa ainda: não faça isso. Não faça isso. Então já está dificultando mais. E depois das testemunhas ter falado para o criminoso: não faça isso. E o criminoso teria que verbalizar que ouviu a advertência e, apesar disso, iria cometer o crime. Olha só. Então, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. As 2 e 3 testemunhas tinham que ser uma testemunha legítima. Que vários critérios para ser considerada testemunha legítima. Outro detalhe: a pessoa tinha que ser advertida: não faça isso. E depois de ouvir isso, falar: o quê? Mesmo assim eu vou fazer. Aí sim, a pessoa seria levada a um tribunal para ser julgada. Então não era da forma como as mentes mirabolantes acham aí. Era olho por olho, dente por dente, e era uma carnificina naquele deserto. Não. Não era boa, não era igual às novelas da Record, não. Tá faltando aí estudo. E olha que detalhe interessante. O Rabi, isso aqui está no Talmud. Anote aí, Talmud, tratado Makot 7a. Talmud, tratado Makot, Makot é punições, 7a. O Rabi Elazar ben Azariah disse que um tribunal que pronuncia uma sentença de morte a cada 70 anos é um tribunal assassino. Ponto. Então, o rabino falou: olha, se um tribunal judaico condenar alguém à morte em 70 anos, esse tribunal já é muito sanguinário. Tem muito sangue. Vocês estão entendendo que a pena de morte ela foi dada, mas foi dada para não ser aplicada? Ah, vocês estão entendendo agora. Mas não faz. Justamente, se ameaça, mas não faz. Isso. É para impor respeito. Essa é a didática de Deus. Olha, se você fizer isso, você vai morrer. Então, é aquilo que nós... é um inibidor. É para inibir, é para não praticar, é para não fazer. Porque para o camarada cumprir tudo isso aqui, ele estava muito consciente daquilo que ele estava fazendo. Tinha que ser um serial killer mesmo. E até o serial killer, né? Se você for inquirir, investigar, julgar, analisar, a própria justiça vai exigir: olha, ele tem problemas psicológicos e ele não está dentro de si. Então, ao invés de pena de morte, por mais que ele trouxe muitas mortes, prisão perpétua, deixa ele ali, vamos ver o que vai acontecer. O presbítero Brender trouxe um detalhe muito interessante. Hoje existem muitas conversões dentro de presídios. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Para chegar a um caso desse, é uma pessoa que está totalmente realizada mesmo. Ela conhece a palavra e quer viver de fato o contrário, e quer profanar e zombar de Deus. Olha que detalhe interessante. A pena de morte só era aplicada quando o criminoso agia premeditadamente
e tinha conhecimento da proibição e da pena. Se a gente for olhar isso no Brasil, ninguém vai ser condenado, porque ninguém sabe do Código Penal, as proibições que nós temos, e muito menos a pena do crime. Então, no contexto bíblico judaico, a pena de morte só poderia, ou a pena, né, só pode ser aplicada quando o criminoso agia premeditadamente, e para isso ele tinha que ter conhecimento da proibição e da pena. Então, não era algo como nosso irmão trouxe muito bem ali, como é até apresentado em novelas, gente. Não era assim. Não era assim. Pode pegar, até hoje, né? Países que possuem a pena de morte, que aplicam ainda a pena de morte. Isso é algo terrível. E eles não aplicam a Deus dará. São casos muito específicos e muito investigados, que dá mídia mesmo, porque é algo muito complexo. E é tão complexo que quando você vai para as Escrituras, nós vemos que é o próprio Deus executando essas penas. Não é algo tão simples a ser feito. E eu não posso deixar de falar, porque aqui eu tenho que jogar por terra um mito, eu tenho que jogar por terra aqui uma heresia que está praticamente há 1.700 anos. Vamos colocar aí a 1.700, não, muito mais antigo que isso. Vamos colocar 2.000 anos dentro da igreja, um mito dentro da igreja, que foi criado por Ário, o arianismo, que é o quê? O Deus do Antigo Testamento é mau, sanguinário, condenava as pessoas à morte, mandava apedrejar, queimar, decapitar. E o Deus do Novo Testamento é amor, é compreensão, é esperança. Criou-se o mito de dois deuses. O Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento é outro. Não, gente. Só existe um só Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E é um só Senhor, é um só Salvador. Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias. Não existe essa ideia de dois. Que antes era assim e agora é assim. Não, antes Deus agia assim, agora Deus age assim. Tá vendo? Você só apresentou problemas no Antigo Testamento. Aí eu tenho que lembrar as pessoas do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O pecado de Ananias e Safira. Havia ali um homem chamado Hanania, em hebraico, o qual, acompanhado de sua mulher, Shapirá, vendeu uma propriedade. E com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Então, só mentiram, né? Para aqueles que defendem a ideia do Novo Testamento, do Deus do Novo Testamento ser misericórdia pura, graça pura. Então Kefa, Pedro, disse: por que o adversário, Satanás, encheu o seu coração a ponto de você mentir ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua, e depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu para ser usado como lhe aprovesse. Portanto, o que fez, decidisse por isso,
você não mentiu a seres humanos, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Hanania caiu morto. E todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Está vendo? Todos que ouviram falar ficaram aterrorizados. Os jovens enrolaram o corpo dele num lençol, carregaram para fora e o sepultaram. O mesmo aconteceu com a mulher, eu não vou ler, e o versículo 11 diz assim: como resultado disso, é o inibidor, é para inibir, é preventivo, Deus não faz isso porque quer. Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a comunidade messiânica, sobre a igreja, e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito. Ok? Então, eles mentem e morrem. Porque nessa época existia também um sinédrio, um sanhedrim messiânico. Quem presidia, quem que era o nasce? Era Yaakov, Hatzadik, Tiago, o justo, irmão do Senhor. Beit Av era Kefa, Pedro. E existia ali um colegiado de judeus messiânicos que presidiam os casos que eram específicos à igreja. Existia um tribunal dentro da comunidade. Atos 15 é prova disso. Paulo é prova disso nas suas cartas, que ele fala: olha, se vocês estão pegando o caso de vocês e levando à justiça popular, ei, eu já coloquei tribunal dentro da igreja. Vocês vão julgar anjos. Como é que você pega a causa de vocês e levam para a justiça popular? Decidam a causa de vocês dentro da igreja. Não causem escândalo. Mas, Atos 5, irmãos, é claro que existe a pena de morte e ela é executada pelo próprio Deus. Ela pode ser executada pelos homens, mas como disse o Rabi Elazar ben Aziriá, um tribunal que condena uma pessoa à morte em 70 anos, ele é sanguinário. Porque, de novo, nós que estudamos a Torá, nós que estudamos as escrituras de capa a capa, temos esse lindo conhecimento. Existem mandamentos que Deus deu na Bíblia que não é para serem cumpridos, executados. Assim como existem profecias dos profetas que Deus deu para elas não serem cumpridas. É um aviso para inibir, para a pessoa não praticar aquele tipo de pecado, que é gravíssimo. Pode não matar o corpo, mas mata a alma. E o principal é isso. O principal não é matar o corpo. Jesus ensinou isso. Não tema aquele que pode matar o corpo apenas. Tema aquele que pode condenar sua alma ao fogo eterno. Nós temos que temer é o pecado, porque o pecado pode matar a nossa alma, pode matar o nosso espírito. E se nós morrermos espiritualmente, só vai nos restar a condenação eterna. Então, esse é um alerta maior. E aí, agora eu finalizo, graças a Deus hoje eu consegui terminar o estudo mais cedo. Sábado passado eu pesei a mão um pouquinho. Eu quero terminar com um famoso caso de Jesus com a mulher adúltera. Que existe toda uma lenda em cima do episódio de Jesus e a mulher adúltera, que está lá em João capítulo 8.
e que reforça essa doutrina que existe hoje na igreja. Antigamente era olho por olho e dente por dente. Antigamente era só apedrejamento, era a morte, mas Jesus veio trazer a graça, o perdão, a misericórdia. Jesus veio trazer isso mesmo. Só que esse argumento, ele é falacioso, tem um sofisma nele. Lembra que o sofisma é o quê? É ensinar algo verdadeiro, mas para defender um falso. Jesus veio trazer a graça máxima, a misericórdia máxima, o perdão máximo, sim. Mas não é porque Deus mudou, que antigamente ele era mais cruel e agora ele é mais misericordioso. Não, Deus não mudou. Deus sempre manifestou a sua graça, Deus sempre manifestou a sua misericórdia, o seu perdão. Quantas vezes Deus perdoou Israel no deserto, gente? De pecados gravíssimos, como o pecado do bezerro de ouro. Quantas murmurações Deus tolerou. Aquilo é graça, graça purinha. Então eles pegam João capítulo 8 para falar, olha, antigamente era o rigor da lei, agora nós vivemos na graça. E pegam João 8 para embasar isso, para levar o evangelho a banho-maria, de qualquer jeito. Aí a pessoa continua profana, ela continua em pecado. Não, Deus é graça, Deus te aceita a si mesmo. É só você chorar um pouquinho aí, se arrepender, e amanhã a pessoa está praticando de novo, e aí o líder continua, não, é graça mesmo, ninguém merece mesmo. Lembra de Jesus com a mulher adúltera, ninguém te condena, nem eu te condeno. E aí esquece o resto da frase. Então vamos lá. João 8. Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu outra vez no pátio do templo, onde as pessoas se reuniam em torno dele, e ele se sentou para ensiná-las. Os mestres da Torá, os escribas, e os piruxim, os fariseus, trouxeram uma mulher pega, tá vendo? Foi pega em flagrante. Pega cometendo adultério. E a colocaram em pé no centro do grupo. Então disseram a Yeshua, Rabi, esta mulher foi pega cometendo adultério, ela foi pega em flagrante. Na nossa Torá, Moshe, na nossa lei Moisés, ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. Que você nos diz a respeito disso? Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha, a fim de terem uma base de acusação. Mas Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles queriam uma base de acusação, que era que Jesus condenasse aquela mulher. Por quê? Porque existem falhas aqui nesse julgamento. Eles queriam que Jesus condenasse essa mulher para que ele cometesse um crime contra a lei de Moisés e para que cometesse um crime contra Roma.
para eles terem uma base de acusação para acusá-lo. E aí, né, vamos continuar. Versículo 7. Eles continuaram a lhe fazer perguntas e Yeshua endireitou o corpo e disse: aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Qual que é o detalhe aqui? Então, ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Ao ouvir isso, eles começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos, até não sobrar ninguém, apenas a mulher. Pondo-se em pé, Yeshua lhe disse: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Yeshua falou: nem eu a condeno. Olha o detalhe. Agora vá e não peque mais. Sai dessa vida, muda, passa a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Vai, não peques mais. Aproveita essa oportunidade que você teve e vai, não peques mais. Quem livrou essa mulher da morte? Jesus ou a lei? Todo mundo vai responder Jesus. Não, foi a lei. E aí as pessoas ficam escandalizadas comigo. Quem livrou essa mulher da morte foi a aplicação correta da lei. Jesus simplesmente aplicou o mandamento da forma correta. E aí eles foram desarmados. E para essa mulher, Jesus disse: olha, vá e viva de acordo com a Torá, vá e viva de acordo com os mandamentos, vá e viva a vida que Deus prescreve na sua palavra. É essa a mensagem. Esse é o evangelho verdadeiro. E não isso aí que está sendo ensinado, colocando um Deus do Novo Testamento bonzinho e o Deus do Antigo Testamento mau. Vamos analisar esse caso aqui à luz das Escrituras. Primeiro ponto, Levítico 20:10. Você vai anotar aí. Por que essa mulher não foi condenada à morte? Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher de outro homem, isto é, com a mulher de um contemporâneo, tanto o adúltero quanto a adúltera serão executados. Primeiro ponto, levou só a mulher. Então cai por terra aqui o feminismo também. Jesus defendeu a mulher. A aplicação da lei defendeu a mulher. A aplicação da lei da forma correta defendeu ela. Porque se fosse uma sociedade patriarcal, como existem em outros países com outra religião que eu não vou mencionar, apedreja. A aplicação correta, primeiro ponto, porque esse julgamento estava incorreto, só levaram a mulher. Levítico 20:10. Segundo detalhe. Vamos voltar para o texto, João 8. Jesus, João 8:11. Ela lhe disse, Senhor, ninguém. Yeshua falou, nem eu a condeno. Agora vá e não peques mais. Nem eu a condeno. Segundo ponto importante.
Yeshua não poderia condená-la, pois não pertencia ao sinédrio. Ponto. Ele não fazia parte do sinédrio. Como é que ele ia julgar a causa daquela mulher? Yeshua não pertencia ao sinédrio. Ele não era juiz para condenar ou livrar aquela mulher. Por isso que ele falou, eu também não te condeno. Como é que eu posso te condenar? Eu não faço parte do sinédrio. Terceiro ponto. O que nós aprendemos? Em Deuteronômio 17, o caso era assim, pegou, colocou e vão meter pedra, o que tinha que fazer? Eles fizeram? Inquiriram? Investigaram o caso? Não. Terceiro ponto, o caso não foi investigado a fundo. Deuteronômio 7, 4 e 9. Vou ler de novo. E versículo 4, Deuteronômio 17, 4. E se isso for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem um assunto com atenção. E se for verdade, caso se confirme essa coisa detestável foi feita em Israel, aí sim. Versículo 9. Apresentem-se aos Kohanim, aos sacerdotes, que são levitas, e ao juiz encarregado naquele momento. Ei, eu não sou juiz, não. Eu não te condeno, não, mulher. O seu caso tem que ser apresentado aos sacerdotes, que são levitas, e ao juiz encarregado de julgar esses casos. Por isso que Jesus falou, eu não te condeno, não. Eu não tenho alçada para te condenar. O que eu posso te dizer é, vá e não peques mais, muda a sua vida, mulher. Essa é a mensagem de Jesus, e essa é a mensagem do Evangelho, mudança de vida, viver de acordo com a palavra de Deus, sair da vida de adultério. Vamos lá. Quinto ponto. Nem Yeshua, nem o povo de Israel tinha autonomia para condenar alguém à morte. João 18, 31. Por isso que os casos do Novo Testamento, até o caso de Estevão, eu falei que ele não é legítimo, a pena de morte, por quê? João 18, 31. Israel não tinha autonomia de nação soberana para condenar ninguém à morte. Israel, na época do Novo Testamento, estava subjugada a Roma. Tanto que Jesus foi condenado por quem? Por Roma. Roma ordenou ele ser crucificado. Então vamos lá. João 18, 31. Por isso Yeshua falou, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Mudança de vida para você. João 18, 31. Pilatos lhes disse, esse foi o caso de Yeshua, tá? Pilatos lhes disse, levem-no e o julguem conforme a lei de vocês. Os moradores da Judéia replicaram, mas nós não temos o direito legal de executar ninguém. Como é que está na sua aí? Os judeus. Nós não decidimos a vida de ninguém. Eles não tinham autonomia legal para condenar ninguém à morte. Então, nós temos aqui 5 pontos. Por que Jesus não condenou aquela mulher? Primeiro, não foi levado os 2, que foram pegos em flagrantes. Segundo, Jesus não pertencia ao sinédrio. Terceiro, o caso não foi investigado a fundo. Quarto, o caso era improcedente.
Quinto, Jesus e Israel não tinham autonomia para condenar ninguém à morte. E aí, voltando no texto, isso foi apresentado a Jesus como base, nós lemos aqui. Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha a fim de terem base de acusação. Mas Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. E aí eles importunaram Jesus. E o que ele disse? Aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Por quê? As testemunhas oculares na pena de morte eram as primeiras a apedrejar. Na verdade, no original, não é apedrejar, é você levar a pessoa a um alto monte e precipitar ela em cima de uma pedra. Levavam a pessoa que era condenada à morte a um alto monte e as testemunhas faziam o quê? Empurravam ela, para ela cair em cima da pedra. E se a pessoa não morresse? Aí as pessoas desciam e todos apedrejavam ela até que ela morresse. Terrível, né? Mas é assim. The Chosen traz essa cena. Quando Jesus está pregando, acho, em Nazaré, pegam ele, né? Porque ele cura um homem da mão mirrada no Shabat, né? E ele fala que era lícito fazer aquilo. E aí eles pegam ele e você vê que levam ele para um cume e já estão prestes a empurrá-lo. E aí, como não era a morte, não era a hora da morte de Yeshua, ele fala: hoje vocês não vão conseguir fazer isso não. E ele passa entre eles como se não fosse nada. Aqui nesse caso, Jesus falou: olha, tá, já que o julgamento vocês acham correto, e eu apresentei aqui cinco pontos que ele não era procedente, atirem vocês então. Vocês não são as testemunhas? Atirem vocês as pedras. Aí eles falaram: o quê? O negócio está todo errado, nós vamos... Não. Aí cada um soltou a pedrinha e foi embora. Por quê? As testemunhas eram os primeiros a condenar, a apedrejar. Jesus falou: não, beleza. Se de fato vocês acham que estão a lei de Moisés está sendo aplicada da forma correta, apedrejam vocês primeiro. E aí, cada um soltou a pedra, foi embora. Esse é o contexto judaico dessa passagem, irmãos. Nada de romantizar esse texto, esse capítulo da Bíblia. E outra, João frisou bastante o que? Ele escrevendo, né? Na areia. Aí os pastores gostam, né? Os pregadores gostam de ficar floreando o que Jesus estava escrevendo na areia, né? Mas vamos lá para ver aquilo que eu sempre ensino. Jesus ensinava por parábolas e ele agia, que o teólogo alemão Joaquim Jeremias vai dizer, ele tinha ações parabólicas, ou seja, até às vezes quando Jesus agia, ele fazia alguma coisa, ele agia por parábolas. Tudo tem um significado, tanto o falar de Jesus quanto o agir dele. Ele escrever na areia, ele estava lembrando os mestres da lei, o quê? Jeremias 17:13, vamos lá? É tremendo isso aqui. Jesus lança uma condenação sobre aqueles que queriam lançar uma acusação falsa contra ele. Jeremias 17:13. Adonai,
a esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que te deixam serão inscritos no pó, pois abandonaram a fonte de água viva. E quem é a fonte de água viva? João 7, 37, 38. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. A água da vida é Yeshua. E Yeshua está escrevendo no pó. Por quê? Porque aqueles que abandonaram o eterno serão envergonhados e serão escritos no pó. O que é escrever no pó? É que vai ter um fim. Vai acabar. Por que o nosso nome vai ser escrito numa pedra e não no pó? Porque aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus recebem a eternidade. Aqueles que são escritos no pó, vem o vento, o que acontece? Escreve na areia. Vê o que vai acontecer? Vai passar. Então, Jesus escreve no pó para lembrar eles da profecia de Jeremias 17:13. Olha, vocês estão abandonando o eterno, vocês serão envergonhados, vocês estão sendo escritos no pó. E sabe o que provavelmente Jesus estava escrevendo no pó? Deuteronômio 19, 16 a 19, que era a condenação daqueles homens. O que está lá em Deuteronômio 19? Deuteronômio 19, 16. Se uma testemunha se apresentar e der um falso testemunho contra alguém, então as pessoas envolvidas na controvérsia deverão apresentar-se diante de Adonai, dos sacerdotes e dos juízes que servem naquele tempo. Os juízes investigarão com cuidado. Se descobrirem que a testemunha mente e dá falso testemunho contra o seu irmão, que façam com ela o que ela intencionava fazer a seu irmão. Que façam com ela o que ela intencionava fazer com seu irmão. Desse modo, darão fim a esse tipo de impiedade entre vocês. Aqueles que permanecerem ouvirão a respeito, terão medo e não cometerão mais essa impiedade entre vocês. Nesse caso, da testemunha falsa, não tenham piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ela quis ser uma falsa testemunha para condenar uma pessoa inocente? É ela que merece receber a condenação que ela queria aplicar sobre uma pessoa justa. Então, irmãos, a gente finaliza com esse caso de Yeshua com a mulher adúltera, para dizer que quem livrou aquela mulher da condenação injusta, porque foi pega só ela, foi a aplicação correta da lei de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos todos os dias fazer uma aplicação correta da lei de Deus nas nossas vidas, para que nosso nome não venha a ser escrito no pó, mas venha a ser escrito no livro da vida. Shabbat Shalom.